que a gente tenha isso nos anais da história do CF1 do Cruzeiro, que a gente recebe com muito carinho a professora Lucília, e, quiçá, a partir dessas reflexões, a gente venha aguçar a vontade dessa juventude de começar a escrever, contar suas histórias, e o bastão vai passando de mãos em mãos e a gente vai construindo essa literatura brasileira. Eu gostaria que a Lucy, a nossa cineasta, amante do cinema, que ela fale um pouco para a gente. Sou a Dulcineia, é um nome literário até, né? Que um professor de português me fez ler a obra e falou: não, você aí vai fazer uma tarefa diferente. Isso eu tinha lá uns 16 anos. Você vai ter que ler Don Quixote de La Mancha. Eu nem imaginava que meu nome tivesse alguma possibilidade de aparecer em algum lugar, enfim. Mas foi bom porque eu passei a gostar do meu nome, né? O nome, enfim. Eu sou da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, né? Nós já estamos realizando aí algumas tarefas na área da cultura, da literatura, alguns debates, e essa atividade a gente está realizando uma parceria com a Secretaria de Cultura do DF, através da Lei Aldir Blanc, né, que foi um mecanismo que o governo federal encontrou de dar um suporte para quem lida e quem vive nesse mundo da arte, que não está nada fácil aí com essa pandemia, né? E aí nós estamos desenvolvendo atividade como uma forma de agradecimento, enfim, né? E convidamos a professora, que é ela... Lucília Garcês já tem trabalhado conosco, ela tem sido curadora aí num projeto que a gente desenvolve, que chama Diálogos Contemporâneos. Logo, logo teremos aí alguns, inclusive em Brasília, e ela tem nos auxiliado aí na escolha de escritores, com os temas, enfim. E a ideia hoje é da gente bater um papo sobre a literatura e a importância, né, dela na nossa vida. Gente, eu colhi alguma coisa aqui, que a nossa Lucília, professora e escritora, que a gente tem uma honra de tê-la hoje dialogando conosco, ela é autora de vários livros. A Escrita e o Outro, pela editora da UNB, Técnica de Redação que Preciso Saber para Bem Escrever, olha que bacana. Sua produção literária infanto-juvenil, em parceria com o artista plástico Jô Oliveira, inclui Luiz Lua, O Sorriso do Gato, Notícias do Descobrimento, As Aventuras de Hans Steden, Entre os Índios do Novo Mundo. Ela também é autora de Explicando Arte, que já vendeu mais de 100 mil exemplares, e Explicando a Arte Brasileira, Mãe do Ouro, Brasília, do Cerrado, a Capital da República, Perceval, ou O Conto de Graal. Publicou também Brasília, do Concreto ao Sonho, Alfinete, O Porco Espinho. Coleção Planeta Saudável, em 3 volumes, Água, Lixo e Energia, O Descobrimento do Rio Amazonas, A Primeira Vez que Eu Vi o Mar, Palavras Mágicas, Tonho e os Dragões, e Outono, que é o alvo dessa nossa reflexão. Entre outras coisas. E ela ainda participa de várias antologias, coordenou o programa de ensino à distância semipresencial, pela formação continuada de professores e início de escolarização, Fundescola, e participou da coordenação de avaliação de redações junto ao Enem, de 2013 a 2016. Então, com vocês, a professora Lucília. Bom dia a todos, é uma alegria. Eu queria agradecer a Dulcineia, ao Erisaldo, o convite. Para mim é sempre uma honra falar para professores e para alunos, porque eu estou na educação, acho que desde que eu nasci, então é muito agradável para mim, muito gratificante poder distribuir um pouco da minha experiência, né, e da minha história. Então, eu vou começar contando para vocês como foi que eu me transformei numa leitora e, posteriormente, numa escritora. Eu tive a sorte de ser alfabetizada em Minas Gerais. Eles tinham um processo de alfabetização muito eficaz, muito eficiente, era um livrinho chamado Sarita. E
no fim do primeiro ano, do segundo ano, eu já estava lendo, como se diz em Minas Gerais, de carreirinha. Então, e isso é muito importante para a formação do leitor. Quer dizer, uma alfabetização incompleta, prejudicada, deficiente, ela impede a pessoa de gostar de ler. Porque quem lê gaguejando, quem lê trupicando, quem lê com dificuldade, não pode gostar de ler, porque vira uma tortura. Então, quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler historinhas infantis na escola, né? Eu me lembro bem da Galinha Ruiva, Patinho Feio e outros livros clássicos que, na época, existiam ilustrados para criança, era o que existia, né? Então, eu me lembro de ter lido muito isso. Mas, imediatamente, eu comecei a ler história em quadrinho, porque meu pai era um homem muito moderno, enquanto as escolas recomendavam que não se lesse história em quadrinho, meu pai comprava para a gente Mandrake, Fantasma, Mickey, Pato Donald, Bolinha, Luluzinha, Lili, todas as revistas em quadrinho. Então, eu já estava bem alfabetizada e as histórias em quadrinho ajudaram o desenvolvimento da minha leitura com muita competência. Quer dizer, eu comecei a ler, a gostar de ler, porque eu lia bem. Então, é muito importante que a pessoa leia, porque é como andar de bicicleta, é como nadar, é como namorar. Como que a gente aprende? A gente aprende a andar de bicicleta andando, a gente aprende a nadar nadando, a gente aprende a namorar namorando. Então, a gente aprende a ler lendo. Se a pessoa não lê, não adianta falar sobre a leitura como eu vou falar aqui. O importante é que você pegue o texto e você leia o texto e você vença os desafios do texto. Então, eu estava lendo também, quando eu fui ficando mocinha, eu comecei a ler fotonovela, que era uma coisa que existia na época, nem sei se existe mais. Eles pegavam livros clássicos, fotografavam a história toda com atores, e aí faziam a fotonovela. E eu adorava fotonovela, eu li vários livros clássicos, Os Miseráveis, Pimpinela Escarlate, e outras histórias, assim, nesse processo de fotonovela. Aí o meu professor de português, do que corresponde hoje ao 5º ano, ele tinha um processo de leitura meio autoritário. Todo mundo tinha que ler o mesmo livro, que hoje em dia a gente não recomenda isso, mas para mim foi um sucesso, porque ele recomendou que a gente lesse Clarissa, de Érico Veríssimo. E eu era uma menina de 14, 15 anos por aí, e quando eu descobri a literatura brasileira, eu descobri uma forma de felicidade, de integração, de alegria, porque Clarissa era uma adolescente, exatamente como eu. Então, eu me identifiquei completamente com o personagem. E eu descobri que a literatura era muito melhor do que fotonovela, do que história em quadrinho, do que tudo aquilo que eu vinha lendo. E o meu pai gostava de comprar livro, ele não era um bom leitor, mas ele gostava de comprar livro. E ele comprou assim, tudo de José de Alencar, tudo de Machado de Assis, como se diz antigamente, né? Comprava livro em metro e ia montando a estante. E aí eu mergulhei, o primeiro mergulho na literatura propriamente foi em José de Alencar. Eu li toda a coleção de José de Alencar, que é um romântico assim, radical. Eu acho até que eu fiquei romântica demais, porque eu comecei lendo José de Alencar. Mas a leitura dos livros clássicos, ela oferece desafios de sintaxe, de vocabulário, de referências e tudo. E o fato de eu ter lido José de Alencar muito cedo me deu estratégias de vencer a leitura dos livros clássicos, que oferecem essas dificuldades. Vocês, jovens, devem ter um pouco de dificuldade de mergulhar em Machado de Assis, em José de Alencar, nos nossos escritores clássicos. Mas é lendo que você vai descobrir estratégias de leitura que conseguem vencer o desafio de trazer uma literatura de um século atrás para perto, né? Então, foi assim que eu me transformei numa leitora,
quando eu descobri a literatura brasileira. E eu nunca mais parei, porque eu descobri que o tempo que eu despendia com a literatura era muito, muito prazeroso, né? E naquela época a televisão ainda era muito fraca e não atraía muito a gente. Então, a literatura foi ocupando todos os espaços de lazer da minha vida. E até hoje é assim. Eu não consigo parar de ler. Eu vou ao médico, eu levo um livro, eu vou a algum lugar que eu tenha que esperar um pouquinho, eu levo um livro, tenho livro no banheiro, tenho livro na sala, tenho livro aqui no escritório, tenho livro na cabeceira da cama, e eu não paro de ler. Mas o mais importante é que eu leio de carreirinha. Eu lembro de uma história que eu entrevistei o Ziraldo, e ele disse que tinha um filho que não gostava de ler, que vivia dizendo, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Aí ele pegou um poema do Drummond, chamou o menino, falou, lê aqui em voz alta e me diga que você não gosta, que a literatura é uma coisa ruim. Aí o menino começou a ler, né? Deixa com... Ele falou, não pode parar, você não sabe ler. Quando a pessoa lê gaguejando, ela não entende o que ela está lendo. E ela não vê a musicalidade da poesia, né? A poesia do Drummond é lindíssima, né? Mas você tem que ler de carreirinha. Você tem que ler como quem respira, sem fazer esforço nenhum, sem ter dificuldade nenhuma. Então, o poema é assim, chama Memória. Amar o perdido, deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido, contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Nossa. É completamente diferente de você ficar gaguejando. Então, cada um de vocês tente avaliar a própria competência leitora, para poder saber se você está lendo como quem respira. Quanto mais você lê, mais competente na leitura você fica, certo? E a leitura tem vários benefícios, vários. Eu vou dizer aqui alguns benefícios que a leitura traz para a nossa vida, de maneira que vocês reconheçam que é uma forma muito importante de empreender o seu tempo, né? A primeira questão é que a leitura ajuda a gente a compreender a gente mesmo. Quando eu mudei para Brasília, eu tinha 15 anos, e eu vim de Belo Horizonte, que era uma cidade deliciosa, nos anos dourados, eu tinha um namoradinho, tinha uma turma, a turma fazia serenata, era uma delícia. Eu vim chorando de lá até aqui, a gente veio de carro, eu vim chorando. Aí meu pai me colocou num colégio de freira, e quando eu escrevi a primeira redação, eu fiz um depoimento sobre o meu sofrimento. E a professora, em vez de corrigir a redação, ela escreveu um poema que eu carrego até hoje no fundo do coração, porque é um guia para a minha vida. É um poema da Cecília Meirelles, que se chama O Quarto Motivo da Rosa. Então é assim: não te aflijas com a pétala que voa, também é ser deixar de ser assim. Rosas verás só de cinzas franzidas, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, e ao longe o vento vai falando em mim. E por perder-me é que me vão lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Então, isso me ajudou a compreender que a vida tem separações, a vida tem mudanças, e você precisa compreender que essa mudança pode trazer um certo benefício, né? Então, eu carrego esse poema pela vida fora. Além disso, a literatura ajuda a reorganizar as emoções. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma época política muito difícil, em que há um grupo de pessoas pedindo a volta do AI-5,
a volta dos militares, enfim, a volta da ditadura. Quem lê Outono vai compreender o que foi a ditadura, o sofrimento que a ditadura provocou nas pessoas, né? E como que esse período da história do Brasil, com todos os seus eventos, ele foi prejudicial demais à nossa história e ao nosso povo. Então, eu reorganizo as minhas emoções. Será que eu quero mesmo a volta disso? Será que eu quero a tortura? Será que eu quero a prisão dos que pensam diferente? Será que eu quero a intolerância? Será que eu quero o arbítrio? Então, o Outono ajuda a pessoa a compreender a história e a reorganizar as suas emoções em relação à própria história. Além disso, a literatura ajuda a compreender o outro. Você vive uma vida que não é a sua. Então, a personagem de Outono é uma viúva de um desaparecido. Ora, eu não sou viúva de desaparecido, eu não tive nenhuma atividade, nenhuma militância durante a ditadura, mas quando eu leio Outono, eu me coloco no lugar do personagem, eu me coloco no lugar da Ângela, e eu sou mais tolerante, eu sou mais compreensivo, eu tenho mais compaixão com o outro, com a pessoa que passou por aquele sofrimento, né? Além disso, há outros benefícios da literatura. Por exemplo, compreender o mundo, né? Quando eu leio Outono, eu compreendo que a política está exatamente entranhada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa história. Então, nós temos que ter uma participação política ativa, né? Nós temos que tomar partido e, de uma certa forma, usar toda a nossa capacidade de cidadania para batalhar pelas nossas ideias. Além disso, ela ajuda a escapar da solidão. Nós estamos todos isolados na pandemia, todo mundo em casa. Fazer o quê o dia inteiro? Entendeu? Fazer o quê do tempo livre? Pegar um livro, né? Pegar um livro. E com esse livro você vai adquirir informações, você vai viver outra vida, você vai desenvolver a sua compaixão, né? Bom, além disso, o livro provoca reflexão, claro. Quando você lê Outono, você faz uma profunda reflexão sobre a história do Brasil e sobre os acontecimentos durante a ditadura, né? Além disso, a literatura provoca emoção e prazer estético. Esse poema de Cecília Meirelles, ele me emociona profundamente. Às vezes eu evito ler nas palestras, porque eu fico tão emocionada que sou capaz de chorar, né? Além do que, a literatura, ela te diz assim, olha como eu sou bem escrita, olha como eu interpreto as suas emoções de uma maneira fascinante, né? Então, o prazer estético de você observar o uso da língua de uma forma especial, de uma forma mais elaborada, te dá mais um espaço de usufruir o prazer estético, né? Além disso, a literatura ela estimula a imaginação e o envisionamento. Quanto mais você lê, mais a sua imaginação fica enriquecida. Porque quando você lê, você faz o que a gente chama de envisionamento. Você cria um filmezinho mental. Você cria uma personagem, você cria o rosto. Quando você lê Outono, você vai imaginar Ângela, uma mulher de mais ou menos 60 anos. Então, você vai imaginar como é o rosto, como é o corpo, como ela anda, como ela pensa, como ela trabalha. Então, é um filmezinho na sua cabeça, certo? Às vezes o livro é transformado num filme e você até se decepciona, porque o seu envisionamento era mais interessante do que o próprio filme, né? Às vezes acontece isso.
Não acontece com Memórias do Cárcere, que é perfeito. Não acontece com São Bernardo, de Graciliano Ramos, que também é perfeito. Não acontece com Morte e Vida e Morte em Veneza, que é maravilhoso, e o filme é maravilhoso também. Mas isso é um pouco raro, o filme ser absolutamente fiel ao livro, né? Além disso, você, enquanto lê, você internaliza estruturas da língua. O professor de português dá 6 verbos lá, a regência de 6 verbos. Quando você lê um livro, você vê milhares de verbos conjugados corretamente, na concordância correta, com a regência correta, e isso vai entrando na sua mente de uma forma que você nem percebe, certo? Então, você vai enriquecendo o seu domínio da língua escrita. Além disso, uma coisa muitíssimo importante que a ciência descobriu foi que você expande a inteligência. Por que você expande a inteligência? Porque a leitura, ela exige que você acesse partes do cérebro que só são acessadas com a leitura. Entende? Então, existem sinapses, né? Conexões cognitivas que vão ativando o cérebro de uma tal maneira que você vai ficando com um raciocínio melhor, você vai ficando com a sua mente mais ágil. É como fazer uma ginástica, só que é uma ginástica mental, em que você desenvolve habilidades e competências cognitivas que você só desenvolve na leitura. E é muito importante porque ajuda a você adquirir conhecimentos de outras áreas, porque você fica com o seu cérebro muito mais ágil, né? Isso é muito importante porque a pessoa que lê, ela expande a inteligência, ela expande os mecanismos cognitivos que ela usa, ela expande a possibilidade de raciocínio, de reflexão. Então, isso é muito importante. Tem uma pesquisa que eu li semana passada, feita em São Paulo, num hospital da UTI, com crianças que estavam internadas. E o que essa pesquisa mostrou? Que as crianças em contato com histórias, com contadores de histórias, elas desenvolvem um hormônio chamado citocina, que é o hormônio do amor, do acolhimento, da tranquilidade, enfim. Essa citocina é muito importante para todo mundo que está enfrentando um problema, porque ajuda a superar a dor, ajuda a superar o medo do futuro, né, do desconhecido. Então, essa citocina é muito importante. E a literatura promove o desenvolvimento desse hormônio, ao mesmo tempo que diminui o cortisol, que é o hormônio do medo, o hormônio da dúvida, o hormônio do estresse, certo? Então, você mergulhar numa história faz você mudar o seu componente hormonal, de maneira que você fique mais tranquilo e anule um pouco o seu estresse, certo? Além disso, de todos esses benefícios, você tem uma questão que é a questão da competência leitora. Eu já disse aqui, né, que é importante ler de carreirinha. A minha filha tinha uma professora no Sigma, Vera, que hoje é escritora maravilhosa, e ela chegou em casa e disse: eu quero ser igual a professora Vera, ela sabe tudo, ela lê tudo, ela é maravilhosa. Aí foi na minha estante e pegou Romeu e Julieta, que é uma tradução do original, e é mais difícil do que qualquer adaptação. Ela ficou uns 15 minutos tentando, lá no quarto dela. Quando ela voltou, ela botou o livro na estante e disse: ainda não dá. Por quê? Porque você tem que criar um repertório de leitura que vá acompanhando a sua competência leitora. Você não pode começar a ler começando com Grande Sertão Veredas, que oferece milhões de desafios para a pessoa compreender o texto. Você tem que começar com textos que sejam compatíveis com a sua competência leitora.
Então, nós temos livros infanto-juvenis, nós temos livros infantis, nós temos livros de autores clássicos brasileiros que são textos mais fáceis. Por exemplo, eu recomendo Rubem Braga. Rubem Braga é uma delícia, é um prazer assim, inenarrável você mergulhar nas crônicas do Rubem Braga, talvez considerado o maior cronista brasileiro, né? Com ternura, com afeto, com uma compreensão do mundo muito interessante. Então, se você tem ainda dificuldades de leitura, comece com crônicas, comece com contos curtos, comece com textos mais facilitados, e você vai acumulando esse repertório até você conseguir ler Romeu e Julieta na tradução do original, ou você conseguir ler Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Tem que se criar uma história de competência leitora. Tem que criar um repertório, um acervo histórico das suas leituras para permitir que você enfrente desafios maiores em relação à compreensão do texto, certo? No Brasil, nós temos cerca de 30% da população que passou pela escola, mas que não consegue compreender um texto curto, consegue decifrar as palavras, decodificar palavras isoladas, mas não consegue compreender um texto. Esses são os analfabetos funcionais. Não queira ser um analfabeto funcional. Use a leitura em todos os momentos que você puder, de maneira competente, até que você domine totalmente a leitura, de maneira que você bata o olho numa palavra e já leia, sem nenhum esforço, sem ter que soletrar, sem ter que trupicar, sem ter que gaguejar, entendeu? A leitura é uma atividade cultural. O seu corpo não está pronto para a leitura quando você nasce. Ele é cultural. Você tem que aprender a ler, certo? É diferente de respirar, de olhar, de ouvir, que são atividades naturais do seu corpo, né? Mas a leitura é uma atividade cultural. Ela tem que ser aprendida. E ela tem que ser aprendida de uma maneira sistemática, consistente, contínua, de maneira que você não se transforme num analfabeto funcional. Aquele que sabe decifrar uma palavra, mas é incapaz de compreender um texto, né? Esse é o analfabeto funcional. 30% da nossa população. Então, é muito triste, né, esse dado da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Bom, além disso, é preciso viver num ambiente em que haja valorização da leitura. Quer dizer, as escolas têm que valorizar a leitura. Tem que fazer feira de livro, tem que fazer festival de literatura, tem que fazer concurso, tem que separar um horário para ler, tem que alimentar o acervo da biblioteca constantemente. O professor pode fazer um cantinho de leitura na sala de aula, pode fazer uma biblioteca circulante, em que cada aluno contribui com um livro e os livros ficam circulando, né? Há uma professora que faz um trabalho muito interessante. Ela tem essa biblioteca circulante. E no fim de cada livro ela colou uma página e cada aluno que lê aquele livro deixa ali um registro. Adorei, achei uma maravilha, achei enjoado, achei monótono, enfim. Vai passando a informação de um aluno para outro, né? Bom, mas você precisa ter também estratégias de leitura para você, além de ler de carreirinha, você tem que ter tempo para ler e ler de uma maneira livre, sem ameaça. Eu me lembro que a minha filha leu O Escaravelho do Diabo e ficou encantada, saía catando inseto e espalhando pelos travesseiros da casa. Ela viveu intensamente o livro. Aí a professora deu uma prova e ela tirou nota baixa. Então, a prova destruiu o prazer da leitura, certo? Então, nada de prova, hein? Nada de prova. Recusem a prova. Além disso, você tem que desenvolver estratégias de leitura. Por exemplo, estabelecer um objetivo claro.
Eu vou ler para me entreter, eu vou ler para aprender, eu vou ler para me informar, eu vou ler para, enfim, fazer uma resenha. Você tem que identificar as palavras-chave, as palavras que são mais importantes naquela leitura. Você pode tomar nota, você pode grifar, você pode ir fazendo pequenos resumos, você pode estudar o vocabulário. Quando o contexto não esclarece o sentido daquela palavra, você pode consultar o dicionário, né? Você pode simplificar mentalmente as informações do texto, né? E você pode controlar a atenção voluntária. Ou seja, eu leio muitas redações de concurso, e às vezes eu chego no fim de uma redação e não prestei atenção. Eu fiquei fazendo uma lista de supermercado. Aí eu controlo a minha atenção, volto, releio a redação atentamente para poder avaliar. Eu tenho que aprender a detectar meus erros de leitura, né? E, além disso, eu tenho que ajustar a velocidade da leitura. Então, eu recomendo principalmente aos jovens que estão interessados na história do Brasil e no romance brasileiro, que leiam Outono, porque Outono proporciona vários desses benefícios da leitura, né? Além de ser uma leitura prazerosa e informativa, porque quem não viveu o período da ditadura vai perceber que foi um período negro, que foi um período de muito sofrimento, de muita tortura, de muita morte, certo? Agora, o livro é leve, é agradável, não é um livro que procura exagerar nas informações tristes, e ele tem sido muito bem aceito, todo mundo que lê gosta muito, e ele está à disposição na livraria Arco-Íris, na W2 509 Sul, para quem quiser adquirir, presentear, ler, enfim, gostar do livro. Não abram mão de um direito imprescritível da nossa vida. Assim como nós queremos saúde, educação, emprego, moradia, todos os direitos da cidadania, nós temos também direito à poesia. Nós temos direito de conviver com Carlos Drummond de Andrade, nós temos direito de conviver com Fernando Pessoa, com Manuel Bandeira, com João Cabral de Melo Neto, com Manuel de Barros. É um direito que nós temos. Não abram mão desse direito. Usem esse direito. Usufruam da literatura, porque é uma forma de felicidade, certo? Você poder ler e passar por uma experiência que não é a sua, do seu cotidiano, que o nosso cotidiano é muito monótono. Você pode viver uma aventura de Jamir Klink, por exemplo, de dar a volta ao mundo de barco. Não abra mão dessa aventura, certo? Não abra mão desse direito. Procure a felicidade da literatura. Muito obrigada. Eu tenho 37 anos de sala de aula. E se alguém me perguntasse assim, Zaldo, cite algo que você julga que seja o mais importante para o desenvolvimento do aluno, eu diria que era a leitura. Porque nesses 37 anos, eu já passaram por minhas salas de aulas dezenas de milhares de alunos. E eu percebo que aquele que tem o hábito de leitura, que lê de carreirinha, uma professora Lucília bem falou, eles são alunos que pouco precisam da gente. Eles estão na frente, eles interpretam o livro, eles entendem, eles questionam mais, eles escrevem melhor. Quando tem que se expressar, eles usam de palavras que transcendem as gírias, eles falam com mais profundidade. Então, achei muito interessante esse bate-papo com a professora, porque ela não só se restringiu ao livro, nos deixando esse gostinho de que a gente mergulhe na história do Brasil e conhecendo um pouco mais desse período tão difícil que a gente teve através da leitura do Outono, mas ela foi mais abrangente, onde ela falou da vivência dela como menina amante da leitura, como isso despertou, e quem sabe, gente, isso motive vocês, alunos que estão aqui presentes, a trilhar o mesmo caminho. Ela está mostrando o trajeto que a gente tem que
que fazê-lo. Ah, professor, mas eu nunca li nada. Mas, gente, vocês têm o resto da vida pela frente. Comece hoje. E quem sabe mais tarde a gente tem esse hábito da professora Lucília de ter um livro no banheiro, um livro na cabeceira, um livro na cozinha, e que a gente tenha a leitura sempre fazendo parte de nossas vidas. Muito bem, eu gostaria de abrir para que vocês pudessem comentar alguma coisa. Quem quiser, fique à vontade. Tá, bom dia. Bom dia, Valdo, bom dia, Silvia, e todo mundo que está aqui presente. Professor Getúlio, nosso diretor do CEMIC, grande diretor do teatro. Olá, professor. Tá, Olá, Getúlio. E a Lucília, né? Você tem o nome do Garcês, de um grande amigo meu, que é ator, hoje está na Globo, Del Garcês, que é aqui de Brasília também, é do Maranhão, mas morou muito tempo aqui em Brasília. Chama-se Del Garcês. Não sei se tem parentesco, né? Não, que eu saiba não. Entendeu? Mas, olha, por oportuno, maravilhosamente o trabalho, né, a explanação que foi feita, a explicação. Vou ler o livro com todo prazer. Eu sou oriundo, né, sou um dos sofredores da ditadura, entendeu? Só não fui preso, né? Mas já levei muito baculejo, porque lá em São Luís, do Maranhão, onde inicia-se minha carreira artística, nós temos lá um seminário chamado Laborarte, onde os atores, os artistas, uma escola de teatro, uma escola de arte. E sempre a polícia invadia e colocava a gente na parede, e a gente só estava lendo, entendeu? Só estávamos conhecendo as obras, conhecendo os autores estrangeiros, conhecendo que era proibido alguns livros, e a gente realmente contrabandeava esses livros, entendeu? E tínhamos as visitas, né, deles, e assim, assustadoramente, a gente era colocado em paredes, de costas, tudo, e só encontravam livros lá dentro, entendeu? Nada mais do que isso. Tá? E sempre era rotina. E quando fazíamos alguns espetáculos, tinha a censura que participava dos ensaios, né? Dos ensaios, inclusive do ensaio geral, que seria o último, e eles iam e com total desconhecimento, cortavam cenas, tiravam cenas que a gente já tinha marcado, já tinha ensaiado, e fazia aqueles cortes, tudo, absurdos, mesmo sem entendimento. E o que nós tivemos que entender? Que teríamos que driblar, né? Teríamos que enganá-los, entendeu? Sutilmente. E a gente fazia a mesma cena, dizendo a mesma coisa, mas de outra forma, entendeu? E aí eles, tá bom, passa, porque não eram muito inteligentes, entendeu? Então, eu com certeza eu vou adorar o seu outono, entendeu? Porque é um outono que eu vivi, certo? Hoje eu estou com 61 anos e digo para todos que, meus alunos, inclusive, e alguns que estão aí torcendo para que volte ou retorne, eu digo, vocês não sabem o que é dizer, eu quero fazer alguma coisa que você não vai dizer. Entendeu? Você nem vai fazer. Nós que somos educadores, o Zaldo sabe, a Silvia sabe, que é diretora também, brilhante diretora, como é difícil a gente administrar, né, fazer um trabalho de gestão com o nosso grupo de professores que nós temos hoje em dia. Você fala, mas você não age. Entendeu? Na hora de você estar a agir, estar a participar, tudo. Não, eu tenho um compromisso, eu tenho uma coisa, eu não vou, depois eu passo, eu vejo mais tarde. Tá? E aí as coisas vão ficando para depois. Getúlio, eu queria acrescentar que um professor só consegue formar um leitor se ele amar a leitura. Ele só consegue mobilizar os alunos para a leitura se ele próprio é uma pessoa que ama a leitura.
ele pode ler poesia todos os dias, ele pode ler um livro em capítulos para os alunos, ele pode motivar os alunos a procurarem determinadas leituras, entendeu? Mas ele tem que amar a leitura. E eu sugiro que todos comecem com um conto de Clarice Lispector, que se chama Felicidade Clandestina, que é justamente a história do amor à leitura. Agradecer, viu? Eu falar igual o Getúlio, chamar de professora, agradecer sua presença. Suas falas são maravilhosas, ilumina, né, os olhos e o coração, né? E eu tenho até uma sugestão, quando nós voltarmos no presencial, né, semipresencial, híbrido, né, de todas essas características no contexto que nós estamos vivendo aí, eu gostaria de fazer um convite, né, o nome de todos nós, que você, né, professora nova, vamos chamar de você, né, que vá à nossa escola, né, e que podemos divulgar, fazer um dia autoral do seu livro, né, que eu acho que a divulgação também vai nas redes sociais, né, nas redes virtuais, no semipresencial, mas com cuidado, né, eu faço esse convite, né, eu particularmente já vou comprar o livro, que nossa, eu estou super com vontade de ler já, mas independente disso, acho que a gente pode fazer diferente, né, com toda a segurança possível, já estendo o convite. Foi muito interessante sua fala, realmente, mas eu vou também estender o convite. Como nós somos de ensino médio e ainda somos de escola técnica, e temos o ensino médio regular, integrado ao ensino técnico, nós temos uma boa biblioteca, temos um cantinho lá de leitura. Tá? Maravilhosa biblioteca, por sinal. E tem lá o cantinho da leitura, lá, feito lá pela Cleo, né? E a gente pode colocar no projeto, né? Conversar com ela logo que a gente voltar nesse sistema, que eu não sei se será híbrido, como vai ser, nós podemos realmente colocar esse chamamento. E aí eu já faço um convite também. Eu estou à disposição, fico muito honrada toda vez que uma escola me convida. Opa! Que maravilha! Gente, então vamos lá. Melissa, a Melissa, aluna nossa, Lucília, ela fez um comentário aqui. E aí, interessante quando tu falaste assim, de que ao ler, a gente viaja, a gente começa a ver os cenários, criar os personagens. Muitas vezes a gente até se frustra com um filme que a gente vai ver sobre aquele, mas a minha imaginação era bem mais fértil, meu filme era muito melhor. Pois a tua narração fez com que ela, ao ouvir, ela também viajasse. E aí ela fez o comentário assim, que a tua fala faz com que parecesse um filme para ela, a narração que estava ali sendo feita. Então, gente, vamos ouvir a professora Lucília fazendo as suas considerações finais para a gente dar por encerrada a nossa atividade. Professora. Olha, eu quero agradecer muito o Erisaldo, a Dulcineia, a Associação dos Amigos da Cultura do Cinema. É sempre muito gratificante, e principalmente agora nessa época de pandemia, que nós estamos tão isolados, né? É tão importante conviver, é tão importante trocar informações, trocar ideias, sentir essa interação com as pessoas, né? Isso foi muito gostoso para mim, foi uma manhã muito agradável. Eu quero agradecer profundamente pelo convite, eu estou sempre à disposição, eu vou a muitas escolas e é sempre um evento muito agradável, muito gratificante e que me honra muito toda vez que eu sou convidada. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa conversa aqui e eu quero deixar esse recado. Leiam Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, hoje, e nunca mais abandonem a leitura, porque a leitura é realmente uma forma de felicidade. Que maravilha! Gente, obrigada por essa possibilidade de participação aí. Enfim, não estamos longe dos olhos, né? Perto do coração. Estamos perto, né?
Obrigada, professora, obrigada, Erisaldo, foi maravilhoso. A gente pode repetir aí um outro espaço, né? Se alguém mais quiser fazer uma pequena fala, Eloá, minha amiga Eloá França, que está aqui como na escuta, mas também escreve contos, foi formada por letras na UNB. Quer dar uma palavrinha, Eloá? Só parabenizar a professora, gostei muito da maneira como ela falou, da importância da literatura e como que ela mostrou isso tão concretamente, né? Assim, foi mostrando a partir de exemplos de como que a literatura é importante para os jovens, para os adultos, para todo mundo. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Eloá. Tá joia, gente. Então, assim a gente se despede, agradecendo a presença de cada um. Viva a literatura, viva a arte, viva a cultura. E muito obrigado e vida longa à nossa escritora, amiga e professora Lucília H6. Muito obrigada, professor. Tchau, gente. Obrigada.